Olá, boa noite a todos! Bem-vindo a mais um treinamento da experiência Google, especial para advogados. E hoje nós iremos falar sobre o Google Ads. Pois é, o Google Ads é a ferramenta que vai colocar o seu escritório, você advogado, no topo das pesquisas do Google, a curto prazo e o melhor, trazendo o cliente que está realmente interessado pela sua área de atuação e está na sua região. Então, hoje, durante o nosso treinamento, você vai ver passo a passo da principal ferramenta do Google, que é o Google Ads, que você, pequeno escritório, autônomo, profissional liberal, médio, grande, pode aplicar para poder ter mais resultado e conseguir fechar novos contratos. Durante esses dias dessa semana de experiência Google especial para advogados, né? Você pode participar do Google Meu Negócio, que é a ferramenta para você poder aparecer gratuito. Nós iremos falar sobre o YouTube também, dando sequência à nossa semana da experiência. Mas hoje é o treinamento mais importante. Porque para você que não me conhece, meu nome é Matheus Botaro e há 10 anos eu sou estrategista especialista Google e há alguns anos eu me especializei no setor de advocacia. E durante esses últimos meses, há 3 meses atrás, sendo mais preciso, dia 17 de março, toda a minha equipe, nós ficamos analisando diversas áreas de atuação do setor de advocacia para poder entender como seria esse novo mercado pós-pandemia. E a surpresa, e eu vou mostrar na prática aqui para vocês, é que realmente você, advogado, consegue, utilizando todas essas dicas e a ferramenta do Google, trazer quem está precisando do seu serviço nesse exato momento. Alguns segmentos da área de atuação de advocacia cresceram bastante, divórcio, trabalhista e outras, mas algumas se mantiveram e poucas caíram a busca. Mas independente se caiu, se aumentou, se diminuiu, agora você, advogado, precisa entender todas as questões do que o Google pode ajudar você para poder se manter no mercado. Não basta você, hoje em dia, depender de indicações, né? As redes sociais não trazem um resultado de um cliente, de alguém precisando, na maioria das vezes. Então, para você, pequeno, médio, grande, hoje eu vou mostrar passo a passo como você pode utilizar o Google para poder fechar mais contratos, seja qual área sua for, seja trabalhista, empresarial, né, tributária, família, e sendo área civil, meio ambiente, criminal, imobiliário, contratos, aí nós vamos falar de sub-áreas, né, da família, consumidor, seja qual for a sua área. Você consegue ser encontrado pelo cliente certo, no momento certo, em que você está ali, preparado para poder atender. Então, aproveite, pois após essa pandemia, que ainda nem acabou, mas você, advogado, consegue agora utilizar o marketing para poder aproveitar esses clientes, para poder conseguir fechar novos negócios. Lembrando que teremos também quinta-feira o nosso treinamento do YouTube para você poder aplicar todas essas dicas, não só do Google Meu Negócio, como eu já falei, do Google Ads, que nós vamos falar hoje, mas também do YouTube, para poder, no objetivo final, conquistar mais clientes. Mas, lembrando que todas essas dicas que eu irei mostrar hoje são todas as dicas permitidas pela OAB. Todas as estratégias é diferente no marketing para advogados, que são pessoas realmente interessadas e elas estão buscando pelo seu serviço, pela sua especialidade. Então, fique atento, anotem, pois esse vídeo irá fazer com que você possa ir direto ao ponto, descobrir como você conseguir trazer mais clientes. Para você que ainda não conhece o Google Ads, eu vou mostrar aqui na prática. E para você que já anuncia no Google, eu vou mostrar dicas e estratégias avançadas para você poder ter um investimento muito mais assertivo. Afinal, tudo isso que eu vou mostrar hoje, o grande foco é captar novos leads. Um lead é um cliente interessado. Então você tem que receber um clique no WhatsApp, como eu mostrei no treinamento do Google Meu Negócio. Você tem que ter pessoas ligando para você,
formulário de contato, chat, seja qual for a forma que um cliente entrar em contato com você, por ligação, por exemplo, o grande foco é trazer mais clientes. Porque quanto mais pessoas interessadas entrarem em contato com você, mais chances de fechar contrato você vai ter. Afinal, como eu já comecei a falar no primeiro treinamento, que existe uma jornada de pesquisa no qual, desde o primeiro momento em que as pessoas começam a pesquisar no Google, até o momento que elas encontram você, vão pesquisar sobre você, vão olhar a concorrente, toda essa jornada que passa por diversas ferramentas, meu negócio, YouTube, Google Ads, tudo isso, você tem a obrigação de entender. Não é questão de marketing, não é questão de marketing digital, não é questão de você entender de tudo isso. Você precisa entender do seu negócio online. É diferente, Google Ads é diferente de marketing digital. Você não pode depender de agências. Você precisa entender a estratégia do Google, a estratégia para advogados, para você conseguir captar mais clientes online. Houve-se o tempo em que a publicidade era a alma do negócio. Hoje em dia, a estratégia é a alma do negócio. Porque quando você entende do seu negócio, você vai conseguir aplicar todas essas dicas de uma maneira muito mais avançada. Então fique atento, porque tudo que nós vamos falar hoje, e vou mostrar na prática, para quem já me conhece já há algum tempo, inclusive quando começou a pandemia, eu fiz um treinamento exclusivo para advogados, porque a advocacia é uma área de especialidade minha, mas isso tudo que eu estou mostrando, que eu vou mostrar, e que eu mostrei já, é tudo na prática e baseado em dados. Eu tenho 10 anos como estrategista Google, mas há 3 anos eu atuo como cientista de dados e eu trouxe os dados da advocacia para você poder conseguir trazer mais clientes e utilizar aprendizado de máquina como forma de trazer clientes. O que é aprendizado de máquina, Matheus? É uma inteligência de dados que o Google usa que você consegue trazer o cliente certo, no momento certo, na hora certa. Porque todo esse caminho que eu vou mostrar agora nesse funil, você precisa de entender. E isto nós vamos ver na prática no nosso treinamento de hoje. Esse funil que eu estou mostrando aqui, ele mostra a jornada que eu falei com vocês, que é a jornada do consumidor desde o momento em que ele começa a pesquisar por algum serviço, no caso advogados como vocês, até o momento em que você vai conseguir trazer ele para dentro do seu site. Lembrando que site menos é mais. Vocês viram eu falando ontem sobre o Google Meu Negócio. Isso hoje você precisa ser assertivo para poder ter mais resultado no Google. Para você que não assistiu o Google Meu Negócio, você pode assistir hoje, somente até hoje, até as 23h59, para poder aplicar, que são dicas gratuitas para você aparecer no Google. Agora, esse funil você tem que trazer pessoas para dentro do seu site. Dentro do seu site você tem que fazer com que essas pessoas entrem em contato com você. E para isso você tem que gerar mais leads. Leads é alguém interessado. Como eu mostrei ontem que o seu site precisa ser estratégico, o seu Google Ads, que é a ferramenta que faz com que você apareça no topo do Google, precisa ser estratégico também. Então, para você que anuncia no Google, eu vou mostrar na prática, passo a passo, como vocês podem fazer para poder ter mais resultado. E para você que não anuncia, você vai descobrir a ferramenta que vai ser seu braço direito a partir de agora. Porque com o Google Meu Negócio, mesmo você pequeno negócio, ou que você não conhece ainda, você não sabe o poder do Google, você pode investir pouco, trazer resultado e, de acordo com os resultados, você ir crescendo. Então, quanto mais clientes, quanto mais leads eu trazer para dentro do meu site, mais pessoas vão entrar em contato comigo, mais oportunidades eu vou ter e mais clientes você vai conseguir fechar. Então fique atento, pois esse passo a passo é o que você precisa se preocupar. Afinal, a busca por advogados vem crescendo e eu vou mostrar isso na prática para vocês. Porque quando você consegue ser encontrado na sua região, pela sua área de atuação, você vai ter mais resultado. Então, esse é o leilão do Google. E para quem não conhece ainda, o leilão do Google,
Ele, a cada momento que alguém busca no Google, existe um leilão por trás que você, como anunciante, eu vou mostrar como funciona na prática o Google Ads, você consegue aparecer com o seu anúncio, com suas palavras, e este leilão tem como você entender para poder participar dele de uma forma mais inteligente. É isso mesmo, existem dicas e estratégias para você captar mais clientes. Você deve criar anúncios para poder destacar. E aí, quem já anuncia no Google, não pode criar um anúncio. Você trabalha com várias áreas, você tem que criar um anúncio para cada especialidade. Eu vou mostrar tudo isso na prática, principalmente como você pode escolher palavras-chave assertivas. Ou seja, palavras-chave de pessoas que estão interessadas neste momento pelo seu serviço, pela sua área de atuação, que você tem preferência, né? Então, tudo isso eu vou mostrar na prática, mas com o Google você controla tudo, porque você sabe exatamente o que está acontecendo e agora você sabe mais do que nunca saber o que dá certo e que não dá com a inteligência de dados. Então o Google tem um investimento. Eu tenho escritórios de advocacia que investem R$100, 200, 500, muitos deles 1.000. A maioria investe desse valor, 2.000, mas independente de quanto você investe, você gerencia tudo. E agora com essas dicas avançadas e com a inteligência de dados do Google, você consegue investir pouco e de acordo com os resultados, você vai investir mais. Então fique atento, pois esse passo a passo que eu vou mostrar agora na prática para vocês faz toda a diferença para você ter sucesso no Google. E tudo isso você deve aplicar para poder conseguir captar mais clientes. Então chega de teoria, vamos agora, na prática, mostrar como funciona a ferramenta do Google Ads para você poder conseguir conquistar mais clientes a curto prazo. Vamos para o nosso Estrategicamente Falando. Roda VT! Agora eu vou mostrar aqui na prática para você entender como você pode aparecer no topo das pesquisas do Google. Então, aqui eu vou pesquisar no Google, advogado, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo, advogado tributário, vamos colocar aqui, ó, advogado criminal na Avenida Paulista, vamos pegar aqui, ou sua cidade, né? Seja qual for o seu objetivo. Então, veja bem, aqui, ó, advogado criminal, Avenida Paulista, nós temos aqui essas 4 empresas que estão aparecendo em destaque no Google. Você pode aparecer tanto no canto superior, quanto na parte inferior. Estes anúncios, eles fazem parte do Google Ads. E o leilão, que cada vez que alguém pesquisa no Google, o leilão ele vai mostrar alguns no topo, outros aqui embaixo, página 1, página 2. Só que o grande resultado está você aparecer no topo das pesquisas do Google. Então, quando você aparece aqui entre os 4 primeiros, como vocês podem ver aqui que estão aparecendo, advogado criminal em São Paulo. Quando você tem relevância, eu vou mostrar na prática, você consegue ter uma assertividade no Google e aparecer em destaque com essas dicas que eu vou mostrar. E aí, nesse caso, você só vai pagar se alguém clicar e entrar dentro do seu site. E o custo por clique varia de cidade para cidade, mas varia de torno de R$1, R$2. E eu vou mostrar que esse custo por clique para o seu segmento é muito barato pelo retorno que traz. Como assim, Matheus? Todo mundo que clicar, eu vou ter um clique e vou pagar? Sim, porém, todo mundo que vai clicar, se você criar a campanha assertiva, você vai ter pessoas que estão realmente interessadas. E é essas dicas bem específicas que eu vou mostrar agora na prática para vocês. Então, esse é o Google Ads e com ele eu pude acompanhar durante esses 10 anos e agora, mais do que nunca, na época de coronavírus, principalmente advogados, eu pude acompanhar o crescimento deles, porque tudo isso, você conseguindo ser encontrado na quarentena, você vai fechar novos clientes. Tanto é que antes de eu mostrar aqui na prática para vocês, eu vou acessar aqui uma conta, e aqui é uma conta do Google Ads, tá? Eu vou mostrar já já, mas antes disso eu quero mostrar para vocês
um planejamento que para vocês entenderem como está a busca de advogados em plena pandemia, né? Nós temos esse dado e vocês ficaram surpresos com essa conclusão que eu cheguei. Então aqui eu já estou mostrando uma conta do Google Ads. Para você que não anuncia, basta você pesquisar Google Ads, que você vai encontrar o site que tiver em primeiro lugar, é o do Google, e basta você clicar em cadastrar para poder acessar. Agora, aqui eu tenho esse planejador, que é um planejador de palavras-chave interno da ferramenta, que nós conseguimos saber exatamente a quantidade de pessoas que pesquisaram no Google e você pode da sua região, que você pode ser encontrado. Então eu vou colocar advogado trabalhista, advogado criminal, advogado família, advogado área civil, todas essas já fiz um estudo detalhado no Google, podem me ajudar mandando no chat aqui, advogado trânsito, advogado imobiliário, qualquer que seja a sua área de atuação, você pode ser encontrado por esse cliente. Sabe por quê? No Google eu tenho que escolher palavras-chave. Mas, por exemplo, advogado não é uma palavra-chave boa para você escolher. Como assim, Matheus? Não é? Eu vou explicar isso na prática. Você vai ficar surpreso com os dados. Então, eu vou pegar esses exemplos aqui, mas aqui eu vou saber exatamente o número de pessoas que pesquisaram por essas palavras-chave nos últimos 12 meses do Google. E aí que vem algo surpreendente. Então aqui, ó, olha só, no mês de maio do ano passado, né, 2019, nós tivemos 1.362.000 pessoas que buscam no Google. Isso em todas as áreas. E aí, no mês de abril, 1.250.000. Então praticamente se manteve, né? Isso no geral. Agora veja bem, nós temos aqui, ó, advogado criminal. Por incrível que pareça, advogado criminal, no mês de abril, ele teve uma queda em relação a janeiro. Ok, as pessoas estão ficando menos em casa, está tendo menos crimes. Ok, mas independente disso, foram 2.400 pessoas que pesquisaram exatamente essa palavra. Então, se você é encontrado, mesmo por essas 2.000, e fechar com 1, 2, 3 clientes, já é muito negócio. Outras cresceram, trabalhista, olha o boom de trabalhista, vem crescendo, então é uma oportunidade. Independente se cresceu ou não, você consegue ser encontrado, e olha aqui, ó, mostra todos os segmentos que cresceram e que estão em queda, e que tiveram uma queda. Mas essa queda é muito pouco em proporção, como vocês viram em alguns segmentos, mas mesmo assim, você conseguindo ser encontrado pelos poucos que estão buscando, não poucos, que são muitos, você também consegue fugir da crise. Eu vou pegar um exemplo fora de advocacia, só para vocês entenderem o quanto o Google é importante, principalmente em momentos de crise. Um buffet, um salão de festa com buffet. Agora ninguém está fechando, né? Só que, além disso, muitas pessoas estão buscando. Então, por mais que não está tendo evento agora, ela fez um trabalho para o final do ano, ano que vem. Então, mesmo em crise, se as pessoas estão buscando, você consegue ser encontrado e, mesmo que uma procura menor, você consegue trabalhar de uma forma mais assertiva. E aí, você consegue aparecer e escolher especialidades também que estão em alta. Divórcio, por exemplo, vou colocar aqui advogado divórcio. Você consegue pegar suas áreas de atuação e com esse planejador, você vai ver quais são as áreas que você consegue dar um foco. E mesmo tendo pouca procura, não importa. Você consegue, mesmo assim, ter um resultado assertivo. Então, pessoal, fique atento. Olha a procura. 12.000, 6.000. Olha só, divórcio consensual. Explodiu quer ver, ó? Em março, 5.000 pessoas pesquisaram. Em comparação a dezembro, triplicou o número de buscas de divórcio. Para você ver. Mas mesmo aqui, por exemplo, pessoas que estão buscando e caiu o negócio, apesar que a maioria subiu, né?
Mas, por exemplo, advogado imobiliário está em alta, advogado amigável, tudo isso você consegue, divórcio amigável, você consegue aparecer e ganhar destaque no Google. Então, fique atento, pois esta é uma oportunidade para você que não anuncia e para você que anuncia no Google, pode analisar melhor para poder ter mais resultado. Basta você clicar em ferramentas, para você que já anuncia no Google, planejamento e planejador de palavras-chave. É o primeiro passo para a gente começar o nosso treinamento na prática, porque isso faz realmente a diferença para você conseguir ter mais sucesso no Google. Agora, atenção! Existem 2 tipos de Google Ads que você pode anunciar. O primeiro, que muitos de vocês anunciam e ele faz parte do Google, que é o Google Ads Express. Eu vou até abrir aqui uma nova conta, que o Express é o modelo mais básico do Google. Ou seja, o Google faz tudo para você. Só que esse faz tudo é muito automático. Então, no Google você pode ter o controle de tudo. E aí nós temos o Google Ads Especialista, que é o foco do nosso treinamento, que eu vou mostrar na prática aqui para vocês. Agora, o Google AdWords Express é o modelo mais básico do Google, e eu vou mostrar aqui para vocês, só um momentinho que eu vou abrir, que o Google faz tudo para você e você não consegue ter o controle. Por exemplo, uma bomba do segmento da advocacia. Vocês são advogados. Quem pesquisa advogado no Google pode ser um cliente potencial, correto? Pode até ser, mas nós fizemos um estudo e você não pode escolher palavra-chave como advogado. Como assim, Matheus? Advogado é uma palavra-chave boa? Quando você escolhe a palavra-chave advogado, o que as pessoas pesquisarem antes ou depois vai aparecer o seu anúncio. Então, se ela pesquisar graduação, direito, advogado, qual o salário de advogado, ou então, indo mais além com a inteligência de dados, quem pesquisa advogado não sabe o que quer da vida ainda. Então, a chance de quem pesquisa advogado fechar contrato com você é muito menor do que alguém que pesquisa advogado especialista em divórcio, advogado guarda compartilhada, advogado tutela, advogado curatela, advogado mais alguma coisa. Ou seja, quanto mais específico você for na palavra-chave, mais resultado você vai ter. E aí, quando você anuncia no Google Ads Express, por exemplo, já está até pausada essa campanha, ele fez uma campanha para tributário, ou seja, auditoria fiscal, essa parte da advocacia tributária. E aí, clicando aqui em detalhes, a campanha do Express, para você que está reconhecendo esta tela, ela faz tudo automático para você. Porque para você que é advogado tributário, recuperação tributária é o que você faz. Mas não é uma palavra-chave boa. Como assim, Matheus? Porque quando a pessoa pesquisa recuperação tributária, pode ser um estudante, pode ser alguém querendo fazer por conta própria. Então, você aqui no Express, ele faz tudo para você. Tem um anúncio básico e ele faz tudo para você. Você não consegue escolher palavras-chave. Então, para você que anuncia nesse Google, é bem básico. Tanto é que vocês vão acessar depois. Aí tem aqui número de cliques, valor investido. Mas, tá vendo aqui em frases de pesquisa? É o que as pessoas pesquisaram no Google e encontraram você. E essa frase de pesquisa é ruim, é muito ampla. Ele até apagou aqui, ó. Você pode até desativar. Mas, por exemplo, imposto de renda e instituição, planejamento tributário, compliance tributário, isso não são pessoas pesquisando advogado. Vai trazer pessoas buscando informação. Eu vou explicar isso melhor na palavra-chave, mas aqui o máximo que você pode fazer é desativar. Mas aqui no Express é muito limitado. Então, para você que usa o Express, aqui em cima, como ele já mudou para o especialista, mas aqui em cima, no canto superior, vai ter uma opção de mudar a visão para o especialista. E eu sugiro você fazer isso e aplicar na prática todas essas dicas que eu vou mostrar aqui agora para vocês. E eu vou mostrar um exemplo agora de um advogado autônomo, um profissional liberal, que é um pequeno negócio que atua com algumas áreas. E eu vou mostrar na prática quais são a estrutura
que você tem que ter no Google Ads. Para você que não anuncia, você pode ficar um pouco perdido agora com essa questão de estruturação, ou para você que anuncia no Google e anuncia no Express, pode ficar um pouco perdido no que eu vou falar, mas você vai poder rever esse vídeo para poder aplicar todas as dicas na prática para poder ter sucesso no Google. Porque todas essas dicas aqui são valiosas e eu vou mostrar detalhadamente as principais funcionalidades do Google Ads para você ter sucesso. E esse Google Ads que eu estou mostrando é o Google Ads Especialista. Com ele, você deve criar a sua estrutura de forma diferente. 99% dos advogados criam uma campanha e mistura tudo lá dentro. O que é uma campanha, para quem não sabe? É um objetivo que você possui. Então, quem faz anúncio da advocacia vai lá e coloca uma campanha para advogado e lá dentro coloca as palavras-chave, cria os anúncios que eu vou mostrar para vocês. Mas a primeira coisa que vocês precisam de entender é da estrutura mais avançada. Então, para você que anuncia no Google, fique atento. Para você que não anuncia, veja esse treinamento e depois reveja para poder criar a sua primeira campanha, porque quanto mais específico você for, melhor. Porque quando você cria uma campanha no Google, você investe um orçamento. E esse orçamento é o valor que você pode gastar no dia. Então, por exemplo, esse pequeno negócio ele gasta R$300 somente no Google por mês. Então, o que ele fez? Ele colocou uma campanha para cada área de atuação. Anotem, porque a maioria não faz isso. Cria uma campanha e coloca tudo lá dentro. Então, você tem que criar uma campanha para cada área de atuação. Então, se você tem uma campanha da área, se você trabalha com a área civil, você vai criar uma campanha da área civil. Trabalhista, familiar, para cada campanha que você atua, você vai criar, para cada área de atuação de que você atua, você vai criar uma campanha e vai definir um orçamento diário. Porque esse orçamento diário, como por exemplo, ele trabalha com o trabalhista, colocou R$4 por dia, de acordo com o seu clique, igual ele está pagando aqui, um abraço para Lopes da Advocacia, ele está pagando aqui 68 centavos o custo por clique. Se ele tem R$4 por dia e alguém clicar 68 centavos, menos um clique, menos 68, 70 centavos, pode variar do leilão, R$1. São Paulo já está R$2 ou até mais um pouco. Mas independente disso, de acordo com a sua verba, você vai clicar e as pessoas vão clicar e seu orçamento vai diminuir. Então você pode separar uma verba de R$4 para trabalhista, o mínimo é R$10. É preferível você focar R$10 em uma do que dividir um orçamento menor em várias. Mas para cada área de atuação, você cria uma campanha. Por quê? Dentro de cada campanha, aí entra o segredo mais avançado ainda. Dentro da campanha, por exemplo, área família, você tem que criar o orçamento R$6, o clique R$1. Só que dentro da campanha e no modo especialista, você tem os grupos de anúncios. Além das campanhas que você separou uma verba que vai gastar somente aquilo, para você ter mais qualidade no Google, para ficar no topo e até pagar mais barato, você tem que ter mais grupos de anúncio, que são subdivisões da campanha. Então, se eu tenho uma campanha família, eu tenho um grupo de anúncio de cada área de atuação da família. Então, eu tenho alimento, divórcio, guarda, união estável, tutela, curatela, inventário, não está aqui, mas se você faz, inventário, doação, para cada área de especialidade, você vai ter um grupo de anúncio. Porque dentro desse grupo de anúncio, por exemplo, divórcio, que está super em alta, como vocês viram, você vai ter as palavras-chave que se relacionam a divórcio. Então vamos lá. Vamos resumir aqui que essa parte é um pouquinho complicada. Eu tenho uma campanha família. O que você faz da área de família? Anote. Divórcio, guarda, isso, aquilo. Pronto. Empresarial. O que eu tenho? Eu tenho contratos, eu tenho mensal, eu tenho trabalhista. O que vale a pena você focar? Será que vale a pena contratos? Contratos, o lucro é menor? Criminal. Vamos pegar um exemplo de criminal. Eu tenho prisões, audiência de custódia, eu tenho criminal geral. O que é rentável? Audiência de custódia, que gera um processo depois. Você tem que anunciar no Google, organizar a estrutura
de acordo com o seu foco e prioridade. Então, você cria uma campanha, por exemplo, previdenciário, enfim, seja qual for o seu objetivo, área civil, consumidor, indenização, bancos, cartão de crédito, telefonia. De acordo com cada objetivo, você cria uma campanha, contrato imobiliário, e de acordo com cada, vou pegar o exemplo de divórcio aí, essa é a estrutura. Campanha, grupos, sub-áreas. E dentro desses grupos você vai ter o anúncio e as palavras-chave. Então, por exemplo, campanha familiar, grupo divórcio, palavra-chave. Aí, para você que anuncia no Google, para você que está começando, o coração da estrutura. Palavra-chave, eu tenho o quê? As palavras que tem a ver com divórcio. Só que aí entra um outro segredo que a gente fez uma pesquisa e eu venho estudando advogado, não é de hoje. Possivelmente alguém participou do treinamento que eu fiz há uns 2 meses atrás para advogados e eu venho estudando para poder encontrar e a gente descobriu e aplicando na prática para centenas de advogados quais são as melhores palavras-chave. E aí eu vou mostrar que divórcio, para você que faz divórcio, não é uma palavra-chave boa. Divórcio pode ser alguém buscando informação ainda, não está querendo separar. Agora, quem pesquisa advogado divórcio, advogado para separar, advogado de divórcio extrajudicial, quem pesquisa advogado é alguém interessado em contratar. Aí entra o segredo do Google. Lembra que eu falei que a estratégia é a alma do negócio? Então você precisa escolher as palavras-chave certas que vão fazer o seu telefone tocar em quem realmente está interessado. Quem anuncia no Google, liga gente querendo saber buscando outro nome de advogado, liga gente querendo saber coisa gratuita, informação que não é o seu público. E tem como você filtrar isso, escolhendo palavras-chave assertivas. Como, por exemplo, a próxima dica que eu também vou dar, que eu sempre falo nos meus treinamentos, é sobre o sinalzinho de mais, que são as correspondências de palavras-chave. Por quê? Aqui eu estou mostrando uma estrutura pronta. Para você que não anuncia no Google, depois pode rever para poder ficar mais fácil. Mas dentro de palavras-chave, eu tenho que escolher palavras-chave, não é? E eu vou escolher divórcio. Não, é muito amplo. Então o que eu tenho que fazer? Aqui em palavra-chave, você tem que escolher palavras-chave que vão gerar retorno para você. Ou seja, quem pesquisa advogado divórcio, advogado especialista em divórcio, é uma palavra-chave boa. Muito maior do que quem pesquisa divórcio, não é? Mas, Matheus, quem pesquisa divórcio, pode estar interessado, mas você não tem uma verba de R$5, de R$10 por dia? Você não tem maior chance de aparecer em quem pesquisa especialista em divórcio? Então, para que você vai correr o risco? Então, quanto mais específico for a sua palavra-chave, mais chance de fechar negócio você vai ter. E isso tudo, não só porque eu tenho 10 anos de Google, porque eu tenho experiência em advogados, é porque a gente testou a inteligência de dados. E eu vou mostrar essa novidade para vocês também na prática. Então, aqui tem uma outra dica que é a correspondência. Quando você coloca a palavra-chave, eu poderia colocar advogado divórcio, sem maisinho, como vocês estão vendo, sem nada. Mas, aí vem a dica, anotem, que é muito importante. No especialista, além de eu escolher palavras-chave, eu tenho como filtrar mais ainda o nosso cliente. Porque quando eu coloco advogado divórcio, sem um sinal de mais, a pessoa que pesquisar advogado, somente o Google pode ignorar o divórcio e pode aparecer você. Então, quando eu coloco advogado divórcio, com maisinho, o que quer dizer? Google, eu quero aparecer em quem pesquisar a palavra advogado e divórcio no mesmo termo de pesquisa. Ou seja, se alguém pesquisar advogado gratuito, não vai aparecer o que faz um advogado especialista em divórcio, é um estudante, não vai aparecer. Quando você coloca mais advogado, mais a sua especialidade, você traz pessoas querendo pagar. Então, o amplo modificada, o que as pessoas pesquisarem antes, no meio ou depois, vai aparecer. Qual o melhor advogado especialista em divórcio? Vai aparecer. Mas tem que ter advogado divórcio. Porque senão, estudante pesquisa muito. Por exemplo, uma palavra-chave que muito advogado escolhe. Ação de divórcio. Isso aí é alguém querendo
uma ação pronta, um estudante, e não contratar o seu serviço. Então, no Google Ads, tem como você segmentar e trazer pessoas que estão querendo pagar pelo seu serviço, ok? Usando a ampla modificada. Anotem, porque toda palavra-chave tem que ter sinalzinho de mais. Tem outros mais avançados, que é o entre colchetes, que é para você poder conseguir aparecer de forma exata. Ou seja, advogado especialista em divórcio. Não é o caso para vocês, que aí se eu colocar entre aspas, o que significa? Só vai aparecer quem estiver pesquisando esse termo, advogado especialista em divórcio. Se a pessoa digitar advogado de divórcio, já não aparece. Então, para vocês, advogado, indo direto ao ponto, mais advogado, mais alguma coisa, mais sua especialidade, vai trazer resultados. Porque você tem que trazer pessoas querendo contratar o seu serviço. E não pode correr risco. Você tem que investir o seu dinheiro de uma forma mais assertiva. Então, essa é a dica da palavra-chave. E, além de você escolher palavras positivas, aí eu vou até fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para uma conta que tá antiga, né? Que não estava com essas dicas do maisinho que eu mostrei. E eu vou na dor, vou no coração agora de muitos de vocês que estão online. Nós temos aqui escritórios de diversos tamanhos, pequenos, médios, grandes, que investem R$100, 500, 1.000. Tem escritórios que investem mais de 5.000. Mas independente, todos vocês que investem no Google, pode perder dinheiro de uma certa forma ou de outra. Sabe por quê? Eu vou mostrar aqui na prática para vocês, porque quando a gente escolhe palavra-chave, ok? O que as pessoas pesquisarem no Google antes, durante ou depois, vai aparecer o seu anúncio. Então, por isso que eu falei que tem que escolher as palavras-chave de uma forma assertiva, com maisinho, né? Agora, além disso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Para você que já anuncia no Google, vocês vão acessar aqui, ó, em palavras-chave. Aqui em palavra-chave de pesquisa, tem as palavras-chave que vocês escolheram, ok? Só que vocês vão acessar o termos de pesquisa. Fica dentro de palavra-chave para você que anuncia no Google especialista. Aqui você vai ter exatamente o que as pessoas pesquisaram e encontraram você. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui várias palavras-chave no qual as pessoas que pesquisaram no Google encontraram ela. Então, por exemplo, bisneto de italiano pode tirar cidadania? Benefícios de brasileiro para tirar a cidadania. Isso as pessoas pesquisaram e encontraram você. Como montar o processo de cidadania italiana? Pode ser algum advogado precisando de processo de cidadania, vocês concordam comigo? Mas pode ser também pessoas buscando informação. E informação não são pessoas querendo pagar, né? Digamos assim. Como pegar a cidadania da Itália? É muito amplo. Agora, quem pesquisa advogado cidadania italiana não é alguém querendo pagar pelo serviço que você oferece? Por exemplo, se eu for pegar aqui, tem vários exemplos de negativos ruins. Então, para você que recebe ligação de currículo, de vaga, olha lá, passo a passo para tirar a cidadania italiana. Então, isso a empresa está gastando. Ela teve um clique por algo que não está gerando retorno. E você pode ver que você perde dinheiro no Google de acordo com as palavras-chave que estão ruins. Então, olha só, por exemplo, concurso público Santa Catarina para advogado. Isso aqui é alguém buscando fazer concurso e não buscando contratar. Aí se você coloca advogado para mais advogado, mais problemas concurso, aí você vai ter Daniel Nogueira, advogado devidamente inscrito na OAB, foi aprovado. Ele teve um clique e gastou R$ 2,80 por isso, porque ele não usou as palavras-chave corretas. Solicitar posse de concurso público. Agora, advogado especialista em concurso público, não é alguém querendo pagar? Então, esse pagar vale a pena. E você acaba tendo mais resultado. Então, pessoal, para você que anuncia no Google, chegou a hora de escolher as palavras-chave certas para poder ter resultado e eliminar aquilo que é ruim.
Mateus, como que eu elimino coisas ruins, né? Aqui nas palavras positivas você escolhe. Agora aqui nas palavras negativas, você vai negativar aquilo que é ruim. E aí entra um outro segredo que a gente já conseguiu identificar para o segmento de advocacia, mais de 8.000 palavras. Palavras que as pessoas, que você que anuncia no Google, pode estar gastando dinheiro. Como, por exemplo, de graça, gratuito, SUS, nomes próprios de outros advogados, emprego, tipos de ações, modelos, contratos, tudo isso, tipo, vai, como, foi, por quê, são pessoas que não vão contratar o seu serviço. Então no Google, você gerencia tudo, e escolhendo as palavras-chave corretas, e vindo aqui, ó, em negativas, e para você que anuncia no Google, você vai clicar aqui em adicionar palavras negativas, e escolher todas as negativas que não interessam para você. E dessa forma, você vai investir a sua verba naquilo que traz mais resultado. Então, pessoal, fique atento, pois todas essas dicas de palavras-chave é o coração da sua estratégia. E que para você que anuncia no Google, precisa de eliminar o que é ruim. E para você que está começando agora, precisa começar já de uma forma assertiva. Tá? Então, essa questão da estrutura, vou retomar aqui, e aqui um abraço para o Dr. Rodrigo Castanheira, vou mostrar um exemplo aqui, especialista criminal do Rio de Janeiro. Ele tem uma campanha, ele trabalha só com criminal. Lá vocês viram o Lopes, que ele trabalha com uma campanha, R$5 para cada, R$10, mas com família, trabalhista, um para cada um. O foco do Dr. Rodrigo é só criminal. Mas dentro de criminal, voltando para aquela questão de estrutura, ele tem pessoas que buscam advogado criminal, estelionato, prisões em geral, delegacia, urgência, é mais rentável. Então, eu tenho que ter uma campanha, mas criar um grupo, Maria da Penha, Briaguês, Volante, porque eu tenho pessoas que buscam por advogado criminal no geral, mas eu tenho pessoas que buscam advogado de delegacia, advogado de prisão, porque está precisando urgente e pode ser mais rentável. Então, a estrutura é essa. Você cria uma campanha, um grupo de prisão. Depois desse grupo vai ter os anúncios. E aí que entra o segredo. Quanto mais anúncios eu tiver, mais barato você vai pagar e mais relevância você vai ter com o robô do Google e mais no topo do Google você vai ficar. Então aqui, por exemplo, ó, ele vai mostrar os seus anúncios de prisão. Então, só de prisão tem advogado criminal urgente. E aí, para vocês entenderem como funciona esse anúncio, quanto mais estratégias você aplicar dentro do seu anúncio, mais barato você paga. Como, por exemplo, ele colocou advogado criminal urgente, especialista em direito penal, plantão 24 horas durante o coronavírus. Quanto mais estratégias você tiver, mais assertivo você vai ser. E, além disso, todas as dicas faz com que as suas palavras-chave tem que ter um anúncio, porque dessa forma o robô do Google vai ler. Por isso que a gente tem que ter vários anúncios. Então aqui eu falei de criminal urgente. Se eu estiver falando, por exemplo, estelionato, eu vou ter um anúncio com os títulos estelionato. E quanto mais específico você for no seu anúncio, mais, por exemplo, estelionato, honra, quanto mais caracteres você colocar no seu anúncio, e você pode ver que são vários anúncios para uma mesma campanha, porque você não paga para escolher anúncio. E aí tem advogado criminal estelionato, advogado de defesa estelionato. Quanto mais qualidade você tiver, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. Essas dicas de anúncios faz você pagar mais barato. Então, campanhas, grupos, anúncios, palavras-chave. Olha a diferença de uma campanha mais detalhada, pessoal. Quando você coloca o maisinho, advogado estelionato, né? Olha os termos de pesquisa, como fica muito mais assertivo. Deixa eu pegar do grupo geral aqui, porque estelionato criminal geral, para vocês verem. Ó, advogado especialista em estelionato, no geral, acabei mudando. Advogado criminalista, advogado criminal, processo criminal, advogado processo criminal, é muito mais assertivo. Então, quando você segmenta bem a palavra-chave, como eu estava mostrando aqui o estelionato, você traz pessoas querendo contratar o serviço. Olha lá,
Advogado especialista estelionato, advogado estelionato Rio. Quanto mais específico você for, maior a chance de fechar negócio. Por isso que tem que ser estratégico. É muita informação? É, mas entre aspas, você não tem como ficar de fora disso. As indicações diminuíram e as pessoas estão contratando serviço mais online. Então fique atento e tudo isso é um leilão. E este leilão, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês, olha só um exemplo. O Dr. Rodrigo Castanheira, ele é um escritório pequeno. Ele tá aqui clicando em leilão em primeiro lugar. Ou seja, aqui mostra todos os seus concorrentes. E aqui mostra que ele, 53% das vezes, ele aparece quando alguém pesquisa advogado criminal no Rio. Olha que beleza. E 80% das vezes, 79%, ele aparece em primeiro lugar, entre os 4 primeiros. Aí tem outros concorrentes, tem um Get Ninja que está anunciando advogado também, serviços, né? Mas enfim, mesmo o Get Ninja que investe muito dinheiro, você também consegue ficar na frente com uma campanha mais avançada. Então, Lei Maria da Penha, para você que anuncia no Google, consegue ver o leilão e saber. E se você tiver uma campanha avançada ali, ó, você vai estar sempre no topo do Google. Ok? Dicas importantíssimas, né? E que não só palavra-chave, anúncio, termo de pesquisa, negativas, você também pode definir a sua região de localização. Eu vou colocar aqui para vocês, porque no Google você pode atender a sua cidade inteira. Mas você já parou para pensar que você pode pegar um raio diante a sua região que você gostaria de atuar? Se você trabalha com empresarial, vamos pegar São Paulo, determinada região. Quanto mais específico você for na sua região, no seu local, e você analisar estrategicamente, mais você vai ter resultado. Então, por exemplo, aqui ele colocou as cidades, mas você pode escolher raio, local, região. Você pode escolher preferencialmente onde está o seu público-alvo. Além da questão de local, e aí só clicando aqui para vocês verem, você pode escolher a cidade, ou você pode escolher simplesmente um raio de 10 quilômetros da Avenida Paulista, né? Seja qual for, ele consegue te dar e você escolher mais de um raio, se você quer segmentar. Mas, Matheus, como advogado, eu atendo a minha cidade inteira. Mas a chance de alguém ir no seu escritório é muito maior e o público-alvo está em qual local? Tem que ser estratégico. Além disso, você também pode deixar o seu anúncio rodando 24 horas. O criminal é 24 horas. Mas todas as outras áreas de advocacia, a gente fez uma pesquisa e a gente percebeu que de 6 da manhã até meia-noite gera resultado. Mas de madrugada gera clique e não gera retorno. Então, você também pode escolher o horário que você quer aparecer o seu anúncio. Então, todas essas dicas, na prática que eu mostrei para vocês, são para vocês conseguirem aparecer de forma gratuita no Google. Desculpa, gratuita no Google Meu Negócio. De forma assertiva no Google. Porque vou voltar aqui no exemplo para a gente poder resumir esse momento nosso na prática aqui. Aqui, ó, a Lopes Advocacia, ela teve o quê? Um investimento baixo para cada campanha e, de acordo com o foco, ela gastou. Eu vou mostrar para vocês já um relatório que resume isso, mas você pode investir pouco. Como, por exemplo, aqui, ó, ela investiu nos últimos 30 dias, em tempos de pandemia, né? Esse pequeno escritório investiu R$210 e conseguiu ter resultado. Eu vou mostrar já no relatório de inteligência de dados uma novidade que dá para você saber exatamente o seu resultado. Pois é, muita informação, né? Para você que não anuncia, para você que não anuncia, mas independente disso, pare e pense. Você precisa entender do Google para poder se adaptar a este novo momento. Então, pessoal, essas foram as dicas na prática do Google Ads. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Porque todas essas dicas que eu mostrei no nosso Estrategicamente Falando, eu quero que vocês reflitam. E vocês podem me dizer qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? O que você está esperando
para poder se adaptar a esta nova era que nós estamos vivendo. E para você que está muito atrasado, que não anuncia no Google, não é por causa da pandemia que já estava sendo muito bom. Já estava sendo muito bom há muito tempo. Mas, agora, mais do que nunca, você precisa colocar um propósito da sua vida, do seu escritório, e colocar como meta para poder conseguir crescer e se adaptar a esta nova era que nós estamos vivendo. Então, crie o seu propósito, crie o seu objetivo, que aqui, até voltou aqui, que aqui você vai conseguir ter mais resultado no Google. Voltando aqui para os nossos slides, voltando aqui, agora sim, né? Esse aqui é o seu propósito para você poder ser, como se diz, se destacar e ser um herói durante essa crise que nós estamos vivendo. Então, essas foram as dicas do Google Ads e agora eu vou mostrar na prática para você uma novidade de inteligência artificial do Google que mudou a vida de centenas de escritórios de advocacia, que eu mesmo, durante esses últimos meses, eu tenho 10 anos de Google, mas nos últimos meses a gente aplicou esse relatório na pandemia que mudou a centenas de escritórios de advocacia. Eu chamo agora o SOS Google, que é o quadro trazendo sempre novidades para você. Roda VT! Como eu disse, né, eu tenho 10 anos como estrategista Google, mas nos últimos 3 anos eu venho atuando como cientista de dados, que é analisar milhares de empresas com os dados, estatísticas. Como eu disse que advogado não é uma palavra-chave boa, não é porque eu acho, é porque eu já testei, tudo foi comprovado. Mas eu venho também analisando o setor de advocacia e me tornei um especialista em advogados. Temos aqui hoje diversos advogados online que já me acompanham há muito tempo e hoje eu vou mostrar aqui um relatório de inteligência de dados. Porque para você que não está anunciando no Google ainda, você precisa investir pouco e ter resultado. Mas você precisa de entender como funciona a ferramenta. Porque quando você entende o seu negócio e você entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Então esse relatório é um relatório de inteligência de dados que nós desenvolvemos para poder não só fazer com que você possa ter resultado no Google, mas também te mostrar exatamente o que está dando resultado. Então aqui eu estou mostrando um relatório da Lopes Advocacia do dia 15 de março ao dia 14 de junho, que para poder inteirar 2 meses, né? Abril, maio, junho, 3 meses, que foi justamente a quarentena. Então nesses 3 meses, ele investiu R$ 615 apenas, ou seja, 200 e pouco por mês. Ele teve 636 cliques, apareceu no Google 10 mil vezes, né? 10.111, e o custo por clique foi de 91 centavos. Agora, não importa clique, não importa aparecer, eu preciso de resultado. E aqui ele teve 96 conversões. O que seria conversão? 96 pessoas entraram em contato com ele, seja por WhatsApp, ligação, formulário de contato. Ele gastou R$ 615 e teve 96 contatos. Ou seja, 14% das pessoas que entram no site entram em contato com ele. Lembrando para você que não viu a parte do site, que eu falei de site estratégico, que faz toda a diferença, você consegue ter resultado com sites que vão induzir as pessoas a entrarem em contato com você. Além disso, cada cliente que entrou em contato com ele custou R$ 6,30. De 96, quantas pessoas que entram em contato com você? Vamos trabalhar 32 por mês, né? Quantas você vai fechar negócio? Uma já paga o trimestre inteiro, mas é muito mais negócio e por isso que eu mostrei. Isso é após aplicar a experiência do Google que eu mostrei para vocês. E as conversões? 87 cliques no WhatsApp, 4 formulários de contato, 4 no parceiro de busca do Google, isso fora quem ligou direto. Com a inteligência de dados, você consegue colocar códigos de conversões. O que é isso? O que é isso? É um código que você consegue saber exatamente o seu resultado. Olha que interessante.
Direito do trabalho teve 22% de taxa de conversão. Ou seja, 22% das pessoas que entraram no site entrou em contato com ele. 197 cliques, 57. Opa! E então, com a inteligência de dados, você consegue saber o que dá mais resultado. E o número 1 foi imobiliário, guarda. Isso aqui por especialidade. Guarda de compartilhada, civil, divórcio. A que menos deu foi concessão, né? Então, mesmo assim, deu 4%. Gastou R$86, trouxe 7 clientes. Vale a pena. E o legal é que você consegue trazer o cliente e saber exatamente quais campanhas estão dando certo. A número 1, trabalhista, 22% das pessoas entraram em contato. Você consegue ver as melhores palavras, as que não geram conversão, as que geram. Você consegue saber se foi dispositivo celular, pelo computador, qual o melhor dia da semana. Segunda e quarta gera mais conversão, então vamos investir melhor segunda e quarta. Quais campanhas de YouTube, Google Ads, tem uns treinamentos do YouTube vindo por aí. Quais os melhores anúncios que geram conversão. Você consegue saber quais cidades, você consegue saber tudo. E o Google depois te mostrar exatamente o que você está tendo de gasto com cada área para saber exatamente o retorno que você teve. É inteligência de dados, é feito para pequenos negócios e tudo isso que eu mostrei necessita de uma configuração inicial. Mas depois de tudo isso pronto, você vai conseguir seguir em frente e ter os resultados que você precisa. Então, aproveite da inteligência de dados, porque o robô do Google, após configurado, pode trabalhar ao seu favor enquanto você tem tempo para cuidar do seu negócio. Vamos voltar então para os nossos slides. Vamos lá. Tudo isso é inteligência de dados. E é muito importante que não só aparecer na rede de pesquisa, como eu mostrei, você consegue trazer no público-alvo específico que está precisando do produto, do seu serviço que você oferece, seja qual for a sua área. E tudo isso que eu falei parece muita informação, pessoal, mas não, é feito para pequenos negócios. Porque, uma vez aplicado, você consegue depois gerenciar sozinho. E pela minha experiência de 10 anos, quem me conhece sabe que eu sou bem estrategista, vou direto ao ponto, menos é mais. E você não precisa ficar dependendo de agência, ficar pagando valor mensal. Você tem que entender a estratégia do Google, mesmo não sendo a sua especialidade, entender de Google, mas hoje em dia é primordial para você ter sucesso e ter resultado. É entender a estratégia, não a parte teórica, mas sim a parte estratégica que vai fazer a diferença no seu faturamento. Afinal, quando você entende o seu negócio e você entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. E, afinal de contas, quanto você deve investir? 100, 200, 1.000, 5.000? Você começa investindo pouco e, de acordo com os resultados, você vai crescendo o seu investimento. Então, ele investiu lá R$225. R$225, 200 pessoas entraram no site. Você viu que a média de 15% entrou em contato? 15%. 30 pessoas ligaram para você. Se uma fechar, já cobra o investimento. Por isso o Google é muito bom. Por isso que eu me especializei na advocacia. Porque o resultado é a curto prazo. E eu trouxe todas essas dicas direto ao ponto para você poder aplicar e ter mais sucesso no Google. Agora, todas essas dicas são para você poder configurar e aplicar. Mas o universo do Google, existe outras dicas avançadas que, uma vez tudo isso aplicado, você vai ter resultado e crescer. Então, essa metodologia, todo esse cronograma do Google Meu Negócio e do Google Ads, essa metodologia, na prática, é a metodologia da experiência Google. A experiência Google é um processo que foi desenvolvido para advogados, que são todos os passos que você precisa executar para poder conseguir conquistar novos clientes. Desde o momento em que, lembra que eu mostrei a estratégia inicial, que é o planejador de palavras-chave? Você tem que criar uma estratégia para poder criar a estratégia e entender
como aparecer para as pessoas que estão buscando a sua área de especialidade, mas buscando pessoas querendo pagar pelo seu serviço. A experiência do Google é um projeto que, para você que está online, eu espero que você tenha aproveitado, pode rever esse vídeo, mas para você que está online e precisa de ajuda, nós podemos ajudar você. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Botaro, eu sou estrategista especialista Google há 10 anos, e aqui eu estou hoje em nome da Casa do Eds, que é um parceiro oficial do Google. Nós não somos uma agência, nós trabalhamos exclusivamente com o parceiro oficial do Google e exclusivamente com os produtos do Google, e nós desenvolvemos essa metodologia para advogados que é passo a passo do que você precisa executar para poder ter sucesso no Google, não ficar dependendo de agência, de terceiros e aprender a ferramenta. Então, esse cronograma, o primeiro passo de todos é a estratégia inicial. Ou seja, você vai me passar quais as suas áreas de especialidades que eu, junto com a minha equipe, nós vamos pegar, estudar o seu negócio e criar uma estratégia para você. Quando eu digo criar uma estratégia, é te apresentar todas as campanhas prontas de acordo com a sua área de especialidade, seja quantas forem. O que você quiser trazer de clientes, nós vamos estudar o seu negócio e te entregar as campanhas, palavras, anúncios, tudo pronto e avançado. Ou seja, nós vamos te entregar pronto, já com as palavras-chave que a gente sabe que é boa, que a gente já sabe que funciona, com maisinho, a gente vai te dar as 8.000 palavras negativas para você não perder dinheiro. Nós vamos te entregar tudo pronto, trabalho avançado. Mesmo que você que ainda não anuncia no Google, você vai ter uma campanha avançada, tudo configurado, pronto, funcionando. Porque você não pode perder tempo. E um curso, diferente desses produtos que existem online, você tem que aprender, é todo um processo. E aqui não. Nós somos parceiro oficial do Google, nós vamos te entregar tudo pronto, só que aí entra o diferencial da experiência do Google. Nós vamos te entregar tudo pronto, só que nós vamos te apresentar. Porque por mais que eu sou especialista da advocacia também, da área da advocacia para publicidade, eu vou, junto com você, te apresentar e falar, essas palavras-chave são boas, esses anúncios assim que nós vamos fazer, discutir a estratégia juntos. Porque antes de lançar, você vai dar a sua opinião, eu vou te mostrar o que é bom e nós vamos finalizar juntos a escolha do público-alvo. Para que você possa ter tudo avançado, mas também você já entendeu o Google, porque o Google a partir de hoje vai ser o seu braço direito. E a partir do momento em que a gente entregar tudo pronto e você começar a entender, você vai ter tudo funcionando. Os códigos de conversões que eu mostrei dos relatórios, tudo nós vamos deixar pronto. Para quem não assistiu o treinamento do Google Meu Negócio, o ícone do WhatsApp piscando, eu vou mandar um link de exemplo aqui, produção, manda pra gente, para poder vocês terem mais resultado. Colocamos o ícone do WhatsApp, entregamos a campanha pronta, e depois de tudo pronto, o diferencial da experiência Google é que você, depois de ter tudo funcionando, rodando, você vai ter reuniões individuais, estratégicas, para poder analisar a campanha após o lançamento. Não é um curso, porque um curso você demora a aprender, você não tem tempo, mas você tem que ter reuniões estratégicas que são individuais para você, online, de 1 hora, para, após o lançamento, você aprender a analisar o Google e saber para onde o seu dinheiro está sendo investido e investir de forma assertiva. Então, para você, advogado, no primeiro mês, você vai ter 4 reuniões individuais, fora te entregar tudo pronto. Então, não é um curso, é para você aprender a estratégia do Google e no final dessas 4 reuniões, desse trabalho, com tudo isso pronto, você vai aprender a utilizar a ferramenta e mesmo que você não aprenda, você vai deixar tudo rodando no automático, com tudo configurado e vai ter os resultados que você precisa. Então, todo esse processo de ensinar, te entregar pronto, te ensinar, você aprender a utilizar a estratégia do seu negócio e deixar tudo rodando automático com a inteligência de dados e no final, ver esses relatórios que eu mostrei, você pode e consegue ter. Tudo isso da experiência do Google, que nós somos especialistas para poder te entregar, te ensinar e você nunca mais depender de ninguém, não depender de agências e ter resultado, que é o grande foco, 12 vezes de R$ 99,00. É isso mesmo, é um trabalho individual, próximo, que a gente vai fazer junto com vocês e com
como é um trabalho bem exclusivo, que não é um curso, é um trabalho totalmente individual, eu tenho um limite de atendimento. Então, somente para os 30 primeiros escritórios de advocacia que entrar em contato comigo agora, pelo meu WhatsApp pessoal, eu estarei aqui respondendo você agora, somente os 30 primeiros eu irei conseguir atender. Por quê? Eu mesmo vou criar estratégia para você, vamos te apresentar, vamos fazer juntos, fazer bombar o seu negócio em 2020, trazer novos contratos e você, além disso, depois aprender a utilizar o Google para nunca mais depender de terceiros. E ser assertivo, porque você precisa valorizar o seu investimento. E para você que não anuncia, nós vamos criar do zero essas campanhas, te ensinar para você poder começar a dar o seu grande passo. E você que já anuncia, um trabalho avançado. Porque hoje eu mostrei o que a gente precisa fazer direto ao ponto. Mas você pode solicitar o cronograma completo, me chama aqui no WhatsApp que nós vamos te explicar melhor. Esse valor é super viável, como vocês viram, né? Que é a experiência completa do Google. Para a gente poder te ensinar, fazer, ter tudo pronto e ainda conseguir te dar os resultados que você precisa e você nunca mais depender de ninguém e não pagar mensalidade. Prático, objetivo, super viável para pequenos negócios. Tanto é que se vocês pesquisarem aqui, pessoal, Casa do Eds SP, nosso escritório fica na Avenida Paulista e até hoje nós temos 10 anos de empresa, tá? Mas até hoje nós somos 5 estrelas no Google. 0 reclamação, 0 reclama aqui, 0 justiça. E se vocês lerem o comentário, ó, por exemplo, aqui, ó, esse último comentário, um abraço pessoal da Demutran, são advogados, escreveram um testamento aqui, falando que já trabalharam com agência de marketing e tem resultado, e que teve resultado com a gente. Vários advogados, Bom Advocacia, porque é nossa especialidade. E assim, a gente pode fazer você crescer o seu negócio e ter resultado no Google. Então, para você que está online, somente os 30 primeiros, porque eu tenho um limite de atendimento, porque o nosso trabalho é muito personalizado. É super individual para você poder conseguir ter resultado no Google e aprender a crescer o seu negócio diante desse momento que nós estamos vivendo, com toda essa inteligência de dados que eu mostrei para vocês. Então, entre em contato agora, que somente os 30 primeiros eu poderei atender, para poder individualmente a gente fazer esse trabalho, que é super viável, 12 vezes de 99, e assim, é a experiência completa que você precisa para poder aprender a ter resultado, e o Google hoje é o seu braço direito. Somente os 30 primeiros, esse vídeo não ficará público depois, porque a gente realmente tem um limite de atendimento. Eu faço questão de fazer todas as estratégias, porque é assim que nós vamos conseguir crescer e ter os resultados que você precisa. Ok, pessoal? No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado, pois todas essas dicas irão fazer grande diferença no seu faturamento. Então, fique atento, solicite o nosso... Entre em contato aqui agora, o pessoal tá chamando, tem gente ligando aqui agora, só um minutinho que eu tenho que terminar o nosso treinamento de hoje. E aqui você vai conseguir, sim, focar no resultado de uma forma mais objetiva, deixar a inteligência de dados trabalhando com seu robô, trabalhando com a sua campanha, deixando a gente fazer tudo. E depois você só ficar aguardando seu telefone tocar, o seu WhatsApp chamar. Porque esse trabalho é focado em resultado e assim a gente pode ajudar você. Muito barato, sim. Por quê? Porque a gente vai direto ao ponto e foca no que você precisa. Então, no mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado nesse segundo dia do treinamento da experiência Google, especial para advogados. Nós teremos um treinamento do YouTube para poder fechar com chave de ouro na próxima quinta-feira. Inscreva-se no nosso canal que a gente sempre traz novidades e você vai conseguir trazer todas essas questões para dentro do seu negócio, do seu escritório. Seja qual o seu tamanho for, você pode trazer clientes. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Quem já me conhece já há algum tempo sabe que eu encerro meus slides, meu evento com chave de ouro, com 2 slides, né? Não
mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. E, seja como for, seja encontrado. Muito obrigado, boa noite a todos e até breve, até quinta!